Bora, pessoal, fazer mais um conteúdo da Vortex. Vamos contar um pouco da história dos sistemas operacionais. O que você tá vendo aí acima, meu amigo, é um diagramazinho aí, lógico funcional de uma CPU lá da época dos mainframes, tá? Aí depois vocês vão entender aí o que eu vou falando, né? Você tem aí as partes que guardam o endereço da próxima instrução a ser buscada. Você tem registradores, você tem RAM, você tem buffers, memórias rápidas, tá? Para fazer os dados serem multiplicados, tá? Somados, subtraídos, divididos, tá? Isso aí é uma arquitetura clássica de computador velho. Então a gente vai contar um pouco da história dos... Vamos fazer uma resenha, vamos trocar uma ideia sobre a história dos sistemas operacionais, tá? De maneira que até um chimpanzé possa entender o eu da vida, tá bom? Então, para quem tem curiosidade, fique aí, se inscreva no canal e se sentir a vontade de comentar alguma coisa que você saiba ou se achar legal, por favor, fique à vontade, tá? Então, beleza, o que é um sistema operacional? Para um chimpanzé entender. Você imagina que o computador é uma cozinha profissional gigante super potente. E o hardware, que é CPU, memória e disco, armazenamento, eles são os eletrodomésticos, tá? Você tem o fogão lá, super rápido, você tem uma geladeira grandona, você tem um liquidificador maneiro, você tem as panelas. E o usuário é você que é o chefe de cozinha, você tem uma receita incrível para fazer. E o sistema operacional auxiliar de cozinha, é o seu auxiliar, é o braço direito, tá? Vamos ver se essa analogia vai dar certo, né? Então o chefe teria que ligar cada eletrodoméstico na tomada, configurar a tensão, a voltagem, saber exatamente como é que o motor do liquidificador funciona para não queimar, misturar os ingredientes na panela, tomar cuidado para não queimar, mexer no fogo, entendeu? E o auxiliar, né? O chefe só chega e fala para ele, quero um suco de laranja, e ele vai lá e prepara para ele, né, cara? Vai pegar as laranjas na geladeira, vai espremer ou vai usar no liquidificador e vai entregar o suco pronto, entendeu? E como é que era o começo dos sistemas operacionais? Na época dos primeiros computadores, os mainframes, não havia auxiliar de cozinha, era tudo no osso. O programador era o chefe, ele que tinha que ligar cada aparelho na tomada, mexer na fiação, ele que tinha que fazer tudo, tá, cara? E era uma tarefa por vez. Só dava pra, ou seja, fazer uma receita. A cozinha inteira ficava parada esperando aquela receita acabar. E você tinha a linguagem de máquina, que era assembly ou os tais dos cartões perfurados. Como eu já mostrei para vocês no outro conteúdo. Tá? Posso até botar aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Cartões perfurados. Aqui, ó. Aqui tem algumas imagens que eu botei aqui. Cartões perfurados, mainframes. Vamos ver aqui. Aí, ó. Os tais dos cartões perfurados. Parece até partitura de música, né? Olhando assim rápido. Então, beleza. Era como dar instruções para a máquina. Ela era assim, né? Ô CPU, pega o número que tá no cartão perfurado e joga no registrador. Agora pega o número do registrador e joga na porta da impressora. Imprime aí, se vira nos 30. Era hardware puro, cara. Entendeu? É como se você tivesse que quebrar o ovo com a mão na panela quente, tá? Eu tô gostando das analogias dele. E a primeira grande invenção, que era o kernel. Os caras perceberam que era um desperdício todo. Porra, agora ficou meio, sei lá. Não, aí eu não... Não, cara, ficou meio mongoloide, cara. Explica o bagulho na moral, assim. O que é o kernel, sabe? E o que é os drivers. Faz uma timeline maneira do que eram os primeiros sistemas operacionais, tá? O que eles tinham, para que eles serviam, tá? Aí você tem, sei lá, o Unix. Aí depois, sei lá, a gente foi pro MS-DOS, entendeu? O que tinha no MS-DOS, o que tinha no Apple Lisa, entendeu? E como ele se inspirou no Xerox PARC, né? Era no Xerox PARC, lá em 73, era, né? Ele já tinha janelas. Eu sei que o MS-DOS não tinha janelas,
Vamos trocar uma ideia assim, cara. Assim fica bem melhor. Seja que Deus quiser, mano. Vamos ver aqui o que ele vai falar, cara. Vamos ver se não vai ficar muito enrolado. Inteligência artificial, ela fica meio perdida, assim, mais perdida que cego tiroteio, né? Vamos ver aqui. É isso, meu parceiro. Na moralzinha, sem firula, vamos destrinchar o bagulho, tá? Nossa senhora. Imagina uma obra. Tem pedreiros, eletricistas. Não, cara, não, cara. Foda-se essa porra de pedreiro, de cozinha. Para com essa merda. Só troca uma ideia com o que é o kernel, mano. Entendeu? Ó, vamos fazer uma timeline aqui dos sistemas operacionais, tá? Preste atenção, cara. Você tá viajando, ó. É bom que a gente vê como é que as coisas são. Vamos trocar uma ideia, cara. Vamos construir essa timeline dos sistemas operacionais, a história. O que os primeiros tinham? Vamos passar pelos principais. Eu estou dando um exemplo. Unix, entendeu? Tinha lá o dos computadores IBM, entendeu? O que eles tinham de bom, de rotina, subrrotina? O que eles tinham de funcionalidade que revolucionaram? E aí a gente vai passar até pelo menos o início dos anos 80, até chegar no MS-DOS, no Apple Lisa. Beleza, cara? Esquece essa merda de padeiro, de padaria, de cozinha. Esquece essa merda, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus do céu. Caralho. Porra, tu manda ele... Cara, se tu mandar a inteligência artificial matar alguém e desistir, e fazer ele desistir, ele não desiste não, mano. Caralho. Olha lá, nada a ver, mano. Vambora. Meu Deus do céu, socorro. Caralho, puta que pariu. Beleza, irmão, vamos focar na timeline técnica, vambora. Vamos lá, mainframe, sei lá, você tinha um IBM OS 360, o que era? Um sistema monolítico onde os mainframes da IBM não era só um sistema operacional que conhecemos. Era um monitor de programas em lote. Ele era multiprogramado, ele permitia que várias tarefas fossem carregadas na memória ao mesmo tempo. Basicamente, cara, vamos falar a verdade, esses mainframes antigos, né, dos anos 60, eles carregavam os programas diretamente na memória e tinha pouquíssima coisa de rotina, subrrotina, entendeu? Tô passando algumas imagens aleatórias aí pra vocês, tá? Enquanto eu vou falando aqui algumas coisas, tá? E vamos lá. Deixa eu ver aqui, vamos no início, cara. Vamos no início aqui. O que ele falou do... Ó, é isso aí, ó. Eles eram operados por painéis de fio, chaves, né? Nem sistema operacional tinha direito, tá? Depois, só veio ter o que se conhece por sistema operacional lá a partir mais ou menos de 1956. Quase 70 anos atrás. Que era o OS 360 do IBM 360, né? Que era uma máquina específica, ele era pesado, usava cartão perfurado, entendeu? Deixa eu ver aqui em questão de código função. Era assembly cartão perfurado, como eu falei, né? Ele lia lá o cartãozinho perfurado, colocava os dados em um endereço da memória lá no buffer, né? Naquela imagem que eu mostrei para vocês lá, da arquitetura de computador antigo lá do início do vídeo. E aí tinha uma rotina que enviava o buffer de texto para a impressora, no comando print line. E tinha também, sei lá, uma função para buscar o bloco de dados na fita magnética, no armazenamento, entendeu? Tinha parâmetros e argumentos, mas era muito cru. Você não passava parâmetros bonitinhos, né? Você manipulava registradores, como eu falei, diretamente da CPU e os endereços da memória diretamente. Era tudo na unha, tá? Era uma tristeza, né? Pra falar a verdade, cara. Eu tava tentando fazer um negócio bonitinho aqui, mas a inteligência artificial cagou tudo, na moral, mano. Ela fudeu tudo. Mas vamos lá, cara. Vamos ver aqui o que ele botou aqui pra gente trocar uma ideia, vai. Ele botou aqui o Unix, né, cara, que era um sistema operacional de tempo compartilhado. Vou botar aqui a imagem do Unix. 1969. Vamos ver aqui. Aí o Unix aí, ó.
Tudo terminalzão, cara. Aqui o pai do Unix, ó. Parece um hippie. Né? Tá aí o Unix. Ele era um sistema operacional de tempo compartilhado, escrito em C, tinha linguagem C, tornando-o portável para diferentes hardwares da época. Ele já tinha kernel, tá? E aí a ideia do núcleo kernel para fornecer serviços básicos, como abrir arquivos, criar processos, através de chamadas de sistema, né? Deixa eu ver aqui. Me explica aí de uma maneira fácil, explica aí pra gente o que é um kernel, por favor. Já tô botando até aqui pro chat GPT para explicar, já tava no DeepSeek, né? Então, ele botou, ai meu Deus, a analogia, pensa como uma cidade. Os aplicativos, né, que são jogos, navegador, programas, são como moradores. E sei lá, o processador, a memória e o disco são como serviços públicos, água, gás, luz, telefone. E o kernel é como se fosse o administrador, o prefeito da cidade. Perfeito. Então, sem ele, o computador é só ferro e plástico, sem saber o que fazer. Ele vai gerenciar a CPU, ele gerencia a memória, controla dispositivos e garante segurança. E o Unix já tinha kernel, tá? Isso foi o que revolucionou. Eu acho que é isso que pode fazer com que chame um sistema de sistema operacional, obviamente, né? Tá? Aí tinha hierarquia de arquivos, sistema de arquivos em árvore, com diretórios e subdiretórios. Legal, show de bola. Tá? E tinha shell e pipes, com interpretador de comando shell, que permitia conectar programas simples. Tá? Resume aí pra gente o que é shell e pipes aí. Vê aí. Dá essa moral pra gente aí. Que shell é a interface, tá? Entre você e o sistema, tá? Você vai dar os comandos, o shell vai interpretar e vai passar para o kernel executar. E pipe é uma espécie de tubo de ligação entre dois programas. Ele pega a saída de um comando e joga como entrada do outro, tá? Ele vai conectar os dois sem precisar salvar um arquivo no meio, entendeu? É uma forma de fazer programas conversarem em sequência, passando os dados direto de um para o outro, tá? Ou seja, o kernel é o chefe que manda no hardware, shell interpreta é um intérprete que deixa você dar as ordens. E o pipe é o jeitinho de ligar comandos em série e automatizar. Tá bom? E vamos lá, você tem o Xerox Alto. Deixa eu colocar aqui. Já tá até aqui, ó, o Xerox Alto aí, ó. Beleza? Você tem o Xerox Alto, que era um sistema de pesquisa. Aqui a gente já tá em 1973, tá? Era um protótipo, ele nunca foi um produto comercial, tá? E ele era revolucionário também. Ele foi o primeiro a ter interface gráfica, o GUI, janelas, ícones, menus, como vocês estão vendo aí na tela. Rede Ethernet também tinha, para conectar outras máquinas. Você tinha editor de texto também, tá? E beleza. Era o conceito de tudo que um computador pessoal poderia ser, tá? E aí você tinha o Apple Lisa, que tá aqui também, ó. Você tinha o Apple Lisa, que era a primeira tentativa da Apple de comercializar a visão da Xerox PARC, né? Ali ele já tinha mouse, já tinha janela também, já tinha menus, tá? O Jobs simplesmente pegou a ideia da Xerox e elevou a enésima potência, digamos assim, tá? Digamos assim. Você já tinha a multitarefa cooperativa, que era vários programas que podiam rodar ao mesmo tempo, mas era o programa que precisava ceder voluntariamente o tempo de CPU, ou seja, era problemático, tá? E você tinha Memory Protection, um programa travando, não derrubava o sistema inteiro, entendeu? Ou seja, na verdade, Memory Protection era um programa que travava, que não derrubava o sistema inteiro, entendeu? E o problema é que ele era caro e lento, né? É aquele troço que já falaram muito, né? Tá, bora trocar uma ideia aqui. Eu tô trocando uma ideia aqui da Apple Lisa. Vamos falar um pouco sobre o conceito de multitarefa cooperativa, tá? Esse negócio do programa travar. Na verdade, é vários programas rodando ao mesmo tempo, tá?
O programa até cedia voluntariamente o tempo da CPU e era considerado problemático. E o Memory Protection, que era o programa quando quando ele travava, ele não derrubava todo o sistema. Entendeu? Vamos falar um pouco sobre isso aí. Vamos resumir isso aí para ficar melhor. Para não ficar complicado. Tá? Vamos ver aqui. Cara, multitarefa, cara, os programas tinham que ser bonzinhos, tá? Cada aplicativo recebia a CPU e ela cedia voluntariamente o tempo de processamento para os outros. Ele não tinha que ser egoísta. Se o programa demorasse demais ou travasse, por exemplo, ele não devolvia o tempo da CPU, entendeu? E os outros ficavam lá esperando. E aí, ô filha da puta? Então, o sistema ele parecia que travava. Olha que desgraça. Imagina uma sala com várias pessoas falando ao mesmo tempo no microfone, tá? E, pô, a pessoa tem que falar e passar o microfone pro outro. Se alguém agarrar o microfone e não soltar, acabou, ninguém fala mais, só o outro. Se bem que isso aí acontece muito em igreja evangélica, né? Mas tudo bem. Em alguns lugares, né? Em Memory Protection, cara, existia um conceito de proteção de memória. Já tinha no mainframe, tá? Mas já tinha nesses PCs mais avançados dos anos 80 também. A ideia de cada programa roda em um espaço de memória isolado. Cada programa roda em um espaço da memória isolado, isoladinho, na dele, no cantinho, bonitinho. Se um programa, sei lá, pisar na bola, escrever em área errada, estourar os ponteiros, travar, sei lá, ele não derruba os outros nem o sistema. Vamos ver aqui o que é estourar ponteiros, tá? Escrever em área errada, tá? Vamos ver aí esse conceito, tá? Ele tá falando aqui que o Apple Lisa congelava muito por causa disso, cara. Cara, o que é ponteiro? Ponteiro é uma variável que vai guardar o endereço na memória. Em vez de ela guardar um número ou um texto, ela vai guardar o local onde esse dado tá. Beleza? Então, beleza. Então você já percebeu isso aí. Entendeu? Cadê aqui o do Apple Lisa? É isso aí, entendeu? Por isso que ele está falando que estourava ponteiro, problema de memória, tá? Sem isso, como era no Lisa e no clássico no Mac clássico, qualquer programa podia corromper a memória do outro. Aí vinha a famosa bombinha, era o congelamento total. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Agora vamos pro MS-DOS, né, cara? Aí já era um sistema operacional de disco 16 bits, tá? E tudo era feito por comandos de texto. Vou botar aqui o MS-DOS. Cadê o MS-DOS? Isso aqui é o kernel. Isso aqui já explicou sobre o kernel, né? MS-DOS. Vamos lá, MS-DOS. Tá aí, ó. Tô passando aí pra vocês, ó. MS-DOS, ó. MS-DOS basicamente é tudo em texto, assim, ó. Tá. Terminal pretão com os números verdes, os caracteres verdes ou brancos, tá? Bora trocar uma ideia aí sobre o MS-DOS agora, né? De 1981, o classicão. O que ele tinha ali? O que ele tinha, o que ele não tinha? Ele não tinha interface gráfica, ele não tinha memória protegida. A gente pode falar o que é memória protegida. E o programa ele tinha total acesso à máquina. Sei lá, um erro, tela azul, o clássico travamento, né? A arquitetura dele era muito simplificada. Ele já tinha um gerenciador de arquivos que carregava programas para a memória e transferia o controle para eles. E ele era barato, simples, rodava no hardware do IBM, PC, né? O classicão. E se tornou um padrão aberto, dominou o mercado na década, né? Bora ver aí. ChatGPT nesse caso está melhor que o DeepSeek. DeepSeek ficou perdido que nem segue o tiroteio. Quase cagou meu conteúdo. É isso, cara. Ele tinha um sistema de arquivos simples. Já o FAT32 em disco, né? Como ele falou agora. Que ele organizava diretórios, gravava ali arquivos em disquete. Você tinha o carregador de programa. Você tinha o DOS, lia, sei lá, um executável. Colocava na memória e entregava controle total ao programa.
Você tinha interface de linha de comando. Nada de ícone e janela. Só comando. Dir, copy, del, chip, etc. Tá? E o DOS ele não executava, que nem .com e .exe, né? Ele colocava na memória e entregava o controle total ao programa. Tinha drive, já tinha drivers básicos, teclado, vídeo, tá? Ele não tinha interface gráfica, não tinha proteção de memória. Cada programa rodava no mesmo espaço de endereçamento. Aí já viu, né? Se estourasse o tal do ponteiro, já era. E multitarefa real, só rodava um programa por vez, cara, era monotarefa. Ele até dava para simular o multitarefa, com o tal do TSRS, mas era gambiarra, tá? E gerenciamento avançado de hardware também não tinha, o programa falava direto com portas I/O, direto, BIOS ou até registradores do processador. O DOS não media, entendeu? E aí você tem o conceito de memória protegida no contraste. O MS-DOS rodava tudo em modo real, entendeu? O endereço direto de 1 MB lá, cada programa podia sobrescrever qualquer área da RAM. Até mesmo do próprio DOS, cara. Nossa. Tá? E por que o DOS fez tanto sucesso? Ele era simples, era pequeno, cabia num disquetezinho. Ele era barato, mais barato que os outros da época. Rodava no IBM PC, que virou padrão de mercado da época, arquitetura aberta. Tinha vários clones dele, né, cara? E o ecossistema dele, cara. Surgiu milhares de softwares, né? E jogos feitos para DOS, né, cara? Portável, né? Tá bom. Agora, para não ficar muito longo, já que a gente trocou uma ideia da história dos sistemas e um pouco da curiosidade deles, o que foi evoluindo nos sistemas operacionais? Vamos listar as principais atividades, digamos assim, as principais funções que foram revolucionando os sistemas operacionais ali dos anos 90 para frente, baseado em tudo isso aí que a gente está falando, né? Lógico que muita coisa mudou, né, pessoal? Então vamos embora, cara. Você tem multitarefa preemptiva, o sistema força a troca entre programas. Ele não depende da boa vontade deles, como a gente estava falando, tá? Proteção de memória, cada programa roda no seu próprio espaço isolado, no seu cantinho, não quer guerra com ninguém. Sei lá, um erro no app não vai derrubar os outros. Interface gráfica madura, o GUI deixou de ser só linha de comando. Aí tem janelas, ícones, menus, mouse. Aí virou padrão nos anos 90, Windows 95, macOS, KDE, Gnome no Linux. E gerenciamento avançado de hardware, cara, plug and play, USB, rede, sistema que cuida de drivers. E o usuário não precisa configurar IRQ, DMA, endereço, entendeu? Sistema de arquivos mais modernos, DFAT para NTFS, tá? Entre outras coisas, pilha TCP/IP virou padrão, os sistemas já passaram a nascer já conectados, entendeu? Segurança, permissões diferentes, a tal do administrador, usuário, firewalls, atualizações automáticas, máquinas virtuais, tá? Esse negócio de máquina virtual, integração multimídia, DirectX, OpenGL, Vulkan, eu vou falar no outro conteúdo, tá? Vou pedir para ele só para explicar aqui uma coisa, tá? Tá, beleza, para encerrar, vamos explicar para a galera o que é um driver, tá? O que é um IRQ, um DMA, tá? Um sistema de arquivo NTFS, FAT32, essas coisas, tá? E multithread e multiprocessamento, tá? Só para fechar. Vambora. Então fechou, vambora encerrar esse nosso tour, tá? E o RQ é o Interrupt Request, cara. É uma espécie de sinal de atenção. Calma aí, rapaziada. É um sinal de atenção que o hardware manda pro processador. Sei lá, um teclado aperta uma tecla. Aí vai mandar o sinal de atenção para a CPU, tá? Para o que está fazendo e vai ler essa tecla. Nos PCs antigos isso tinha conflito pra caraca, meu irmão.
de RQ, tá? São 2 dispositivos pedindo o mesmo número, aí fudeu. Hoje tudo é mais organizado. No Windows, mais ou menos. E o DMA, que é o acesso direto à memória, tá? Sem passar pela CPU. Sei lá, a placa de som vai ler dados direto da RAM, da memória RAM. Isso não vai sobrecarregar o processador. Isso deixa o PC mais rápido, porque a CPU não fica carregando caixa. E sistemas de arquivo, FAT32, NTFS, blá blá blá. Sei lá, você tem o FAT32 que é simples, compatível com quase tudo, mas limita os arquivos a 4 GB. NTFS usado no Windows, ele suporta arquivos maiores, grandes, permissões de compressão, criptografia. E aí os outros, né, ext4 do Linux e APFS. Isso é um sistema para organizar arquivos no disco, tá? E multithread cara, é um programa que vai se dividindo em várias linhas de execução dentro dele mesmo. Sei lá, você tem um navegador Chrome, você tem uma thread que ela baixa a página. Uma thread ela vai baixar a página, baixa a página, a outra renderiza as imagens e a outra vai tocar o áudio, entendeu? Se for bem feito, parece que acontece tudo ao mesmo tempo. E multiprocessamento é usar vários núcleos ou CPUs reais ao mesmo tempo, tá? Sei lá, um processador quad-core com 4 núcleos, ele roda 4 tarefas em paralelo. E aí o sistema operacional vai distribuir esses processos entre os núcleos, entendeu? Então você tem o resumo: driver, tradutor do hardware, sistema. Você tem o IRQ, que é o pedido de atenção para o processador. O DMA, acesso direto, né? Falando direto, o hardware falando com a memória RAM. E você tem os sistemas de arquivos, né? Gerenciados no disco. O sistema de organizar os arquivos no disco, que é o FAT32, né? E os multithread, que é várias tarefas dentro do mesmo programa. Multithread e multiprocessamento, que é usar vários núcleos, né? CPUs de verdade. Beleza, pessoal? O driver, né, que eu esqueci de falar, né? O Windows não sabe falar impressora HP, mas o driver vai traduzir esses comandos para a impressora. É um tradutor, é isso aí. Beleza, pessoal? Isso aqui foi uma resenha que a gente trocou sobre a história dos sistemas operacionais. Uma pequena timeline até, pelo menos ali, até o início dos anos 80, né? Lógico que evoluiu muito, né? Tem coisas muito mais complexas que eu não quis falar, para não ficar muito chato, tá? E espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham achado interessante. Deixa o like aí, né? Comenta alguma coisa que você acha que eu não falei, que eu poderia ter falado, entendeu? E é isso, comenta qualquer coisa se você achou interessante, beleza? Muito obrigado e até o próximo conteúdo.